Bem-vindos a mais um podcast Alavancagem nas Empresas, com mais um convidado. Hoje temos o Roberto Antunes, que dirige o Nest. Se vocês não souberem ainda o que é o Nest, o Roberto vai contar tudo nos próximos mais ou menos 45 minutos. Então, bem-vindo, Roberto. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui connosco. E para quem não souber quem é o Roberto, vamos começar por falar primeiro do Roberto. Quem é o Roberto? Qual é a carreira? Como é que chega ao Nest? Muito bem, olha, eu chego ao Nest por ser um desejo, e eu digo sempre às pessoas muito cuidado com aquilo que almejam, porque acontece. E assim foi, eu fui parar ao turismo, numa fase da vida onde eu queria fazer uma transição também de áreas de trabalho. Sempre fiz a minha carreira nos grandes bens de consumo, em multinacionais, durante cerca de 20 anos, e houve um momento e que coincidia até de vários anos fora no estrangeiro, e de onde eu gostava de iniciar também essa nova fase profissional numa categoria que me sempre foi muito querida, que era o turismo, mas da qual nunca tive, digamos que, uma oportunidade para desempenhar nenhum papel, para além de, enfim, no passado ter também por carolice decidido fazer pós-graduação, estudar enquanto trabalhava, e a escolha recaiu no turismo, sempre com a ideia de que um dia faria sentido eu alguma coisa fazer neste setor. Eu acho que as coisas se conciliaram muito bem. A minha carreira é em multinacional, com especialização em marketing e depois, obviamente, uma gestão mais generalista, de categorias, de negócio, e que se transformou num currículo interessante para quem, na altura, estava a conceptualizar, ou melhor, a criar as bases, os estatutos de um centro de inovação para o turismo, que é algo relativamente recente. Pautava já na estratégia de turismo, na que foi criada já em 2012, um arranque de um centro pivô, digamos assim, dentro do ecossistema, e que estimulasse a discussão, a prospecção de oportunidades, a disseminação também da própria tecnologia e do espírito de inovação, uma vez que toda a estratégia apontava que isso era uma competência fundamental para se atingir tanto os objetivos de crescimento como o desenho do que se pretendia do que era o turismo em Portugal, com todo o posicionamento do ponto de vista de sustentabilidade, equidade, a oportunidade também enquanto uma economia dentro de todo o próprio território, entre outras coisas. E então eu acho que foi uma conciliação muito interessante. O meu currículo era também um pouco do que se pretendia, alguém que tinha uma visão externa, ter a experiência de trabalhar noutros lugares do mundo, ter algum interesse em particular demonstrado por este setor, e competências na área de gestão e de marketing, e conciliou-se muito bem para mim e também para quem constituiu o Nest. Muito bem. Roberto, alguns de nós têm, não queria dizer a sorte, mas eventualmente a felicidade de, em algum momento, conseguirem perceber em que área é que acham que vão desenvolver o seu futuro, ou a área que de alguma forma emocionalmente gostariam de trabalhar. De onde é que conseguimos identificar de onde é que vem este gosto pelo turismo, uma vez que havia essa ideia já desde há alguns anos? Olha, foi um processo. Eu adorava ter estado nessa posição, como algumas pessoas, a minha esposa e outras pessoas que eu conheço, de onde quase que o propósito e a sua motivação para o trabalho é muito clara desde o início. Eu quero ser médica, mas nunca foi assim comigo. Então foi uma descoberta um pouco também por ser alguém interessado numa amplitude enorme de interesses, portanto interessado em muitas matérias. E daí ter surgido na minha formação a economia, e que depois da economia deu uma abertura para o marketing, e que foi uma conciliação muito interessante de dois mundos, do qual eu muito aprecio: um mundo mais analítico, de desempenho, de KPIs, e a outra metade dessa verdade é um mundo de criatividade, de oportunidades, de ideias, e eu acho que me posiciono muito bem misturando essas duas coisas. E o turismo vem, digamos que ainda como um passo sequencial, onde é permitido de facto poder trabalhar de um ponto de vista de gestão uma componente económica, e que precisa de estratégia e que precisa de atuação e desenvolvimento, mas que por outro lado é um produto emocional.
é algo que se estabelece e que só funciona se trabalhar em dimensões bastante emocionais e, portanto, acabou por ser quase que um afunilar para uma área, um sweet spot, como se costuma dizer. Portanto, onde eu me consegui encontrar nessas competências, tanto analíticas e gestão, como de imensa criatividade e de exploração de oportunidades. A conciliar com também uma perspectiva um pouco mais racional de estamos em Portugal, por onde é que eu me posso até empenhar para desenvolvimento de carreira, e é inevitável pensar no turismo em Portugal como uma área de oportunidade, pelo peso que tem e que representa na nossa economia e pelo potencial que tem de desenvolver coisas que têm uma visibilidade até externa e internacional. Só aqui para trazer pequenos apontamentos, mas existem algumas matérias onde Portugal, digamos que se destaca, que tem uma supervalorização meritória em relação àquilo que é a média. Se pensarmos o que é a nossa posição em termos de rankings de economia, somos a 28ª, 27ª, do ponto de vista de PIB per capita. Mas se pensarmos, por exemplo, em áreas como a saúde, estamos num ranking como o 13º, na área da educação, o 16º ou 17º, no turismo, 12º. Portanto, estas três matérias são matérias muito interessantes, onde de facto nós estamos muito acima do que é a nossa média genérica, se olharmos para o produto interno bruto como uma medida comparativa. Portanto, são áreas onde nós temos condições especiais, particulares, para podermos fazer desenvolvimentos que até possam liderar em algumas coisas em relação ao resto do mundo, percebes? Sim. E isso foi, digamos que racionalmente e depois de um ponto de vista de ambição, que me traz mais uma vez um tique, um checkzinho de que faria sentido esta aposta no turismo. Roberto, então explica-nos lá, para todos ficarmos a entender, até porque não há uma enorme visibilidade pública do Nest, o que é exatamente o Nest? Olha, é uma associação privada sem fins lucrativos. É constituída de uma forma até bastante... É privada. É privada e é muito interessante porque até é um projeto, ou melhor, uma conceptualização que surge até como em primeira instância no turismo de Portugal e que muito facilmente poderia seguir o caminho daquilo que vemos alguns paralelos no resto do mundo, como um departamento de inovação dentro da instituição que já, digamos assim, é responsável pela gestão pública do setor. E eu penso de uma forma muito inteligente, porque estamos a falar de inovação, o modelo a seguir foi um modelo colaborativo com esta entidade pública e com parceiros privados que são representantes também de áreas muito adjacentes ao turismo e que, obviamente, pretendem ver crescimento no turismo, porque também, obviamente, são áreas de particular interesse, como a Google, a Microsoft, a nós, Brisa Viva Verde, a Millennium BCP, BPI, espero não me ter esquecido de nenhum outro. E a Aeroport, exatamente, e a Aeroport. E os aeroportos. Os aeroportos. Portanto, são áreas que, algumas delas não sendo especificamente turismo, mas no seu desenvolvimento o turismo é altamente benéfico, não é? Só lembrando, por exemplo, para a Google, o setor, digamos, estrategicamente mais interessante para eles e que lhes dá mais renda é o retail, não é? As vendas, enfim. O segundo é o turismo, no mundo. E por isso o turismo é particularmente interessante para muitas indústrias, outras indústrias. Aliás, até há uma certa dificuldade de medir o impacto em si, que não é especificamente só adstrito àquilo que nós consideramos que é turismo, não é? Da hotelaria, dos transportes, dos eventos, mas e as outras coisas, não é? Tudo o resto que também o turismo pode impactar, não é? A construção, o mobiliário, a cotelaria, a alimentação e tudo mais. Como também se desenvolve, cresce e também é estimulado pelo próprio crescimento do turismo. Então esta associação é um compromisso de entidades muito poderosas também, com grande capacidade também de atuação em várias matérias, na capacitação, no desenvolvimento e feitura de pilotos, entre outras coisas, na transformação até da própria cultura de inovação. Portanto, tem um aporte muito interessante nessa matéria, e com o objetivo, como tinha dito há pouco, da disseminação da cultura de inovação e da tecnologia por toda a cadeia de valor do turismo, que também é enorme. O turismo faz-se com uma cadeia longuíssima, portanto é um produto que eu costumo dizer compósito, não chega a ter um bom quarto de hotel,
Se depois não se pensar na alimentação, o que é que acontece na rua, a simpatia do povo, essas coisas todas. Portanto, isto tem que ser tudo. Onde é que a pessoa vai andar a cavalo, ou jogar um ténis? Tudo isso tem que ser muito bem orquestrado para que toda essa avaliação também das experiências, que nunca é consignada apenas a uma coisa particular, mas à experiência como um todo, e daí o reflexo depois na apreciação ou não do próprio destino e na projeção do próprio destino. Portanto, tem algumas particularidades bem diferentes de outras formas de trabalhar dentro da economia, outros segmentos. E portanto tem essa missão. Do ponto de vista de estratégia, o grande enfoque é suportar as pequenas e médias empresas a conseguir fazer esta transição que chamamos da Twin Transition, da digital e da verde, nestes períodos críticos, apoiando o setor, cuja sua composição é na grande maioria destas pequeninas empresas. Tem esta particularidade. Tu tens alguns setores da economia, vamos pensar no setor automóvel, onde são grandes empresas, Auto Europa, e isso já é, sei lá, 80% do que é o valor. Poucas empresas e internacionais e de grande escala fazem uma grande fatia do que é a produção de valor dessa área da economia. No turismo, não. No turismo não há uma concentração do valor gerado por 3 ou 4. São centenas, milhares de empresas. Nós diretamente e indiretamente. Não assim tantas internacionais, e portanto nós chamamos as grandes nacionais, são relativamente pequenas lá fora, portanto até de um ponto de vista comparativo com o resto do mundo, ou pelo menos dentro da Europa, são empresas médias ou pequenas, e aqui em Portugal, pois, para nós até podemos chamar algumas grandes, mas enfim, tudo é um pouco relativo, mas muitas muito pequenas, com uma média de trabalhadores entre 5 e 10. E portanto vemos também o turismo com uma característica um pouco diferente de outras áreas, e portanto e isto condiciona, eu não digo negativamente ou positivamente, mas é uma característica que tem que ser levada em conta para se conseguir trabalhar a inovação. Claro. É porque é uma fileira enorme de muitas empresas pequenas com poucos recursos que precisam de ser trabalhadas para conseguir evoluir com o conhecimento e com mais sofisticação para melhor desempenho neste setor. E se quer trabalhar um destino com mais qualidade e que transforma e que entrega, obviamente, mais e que pode até crescer muito mais pelo valor, inevitavelmente tem que se trabalhar com uma quantidade enorme de empresas. E, de uma forma concreta, objetiva, que tipo de apoio é que vocês dão às pequenas e médias empresas? Como é que alguém que tem uma pequena empresa, vamos imaginar que está num setor muito próximo do turismo e que tem um projeto de inovação, tem uma boa ideia. Vocês podem ajudar de alguma maneira? Sim, sem dúvida. Com toda a escala com que trabalhamos, digamos assim, tem que ser bastante seletiva. Somos uma entidade muito pequena, uma equipa executiva muito pequena, e de modo geral fazemos escolhas do que são potenciais projetos que possam ter, poucos, mas que possam ter depois uma grande repercussão e um interesse mais, digamos assim, massificável dentro do próprio setor. Por isso existem 3 áreas de particular interesse. A área da sustentabilidade, obviamente, que vai de tudo, desde as soluções dentro das próprias empresas e da gestão das operações, ou até de impacto ao turista, ao consumidor, ao território, e soluções que possam também ter impacto de um ponto de vista de destino. Os dados, como é que nós conseguimos melhorar esta capacidade de gestão, sofisticá-la com a utilização dos dados, conhecer melhor a procura, adequar a oferta muito mais rapidamente, de forma mais inteligente, mais informada para a tomada de decisões, perder menos tempo com a possibilidade de utilização das bases de dados e permitir que o recurso humano seja utilizado, obviamente, para gerar mais valor do que propriamente o processar dos dados. E, por fim, aquilo que nós chamamos que são a melhoria contínua, as experiências, seamless experiences, portanto, experiências mais fluidas, retirando barreiras novas ou antigas, portanto, empecilhos ou coisas que inibam uma apreciação em pleno do que é o consumo do produto turístico. Portanto, trabalhar sempre nessa melhoria contínua ao próprio setor. Estas 3 áreas, e para isso nós fazemos
digamos, quase que uma pirâmide como estratégia de como é que nós conseguimos, desde a possibilidade de toda e qualquer empresa poder connosco explorar a possibilidade de criar um piloto, portanto, do ponto de vista de espontaneidade, estamos sempre abertos, preparados para ouvir. Depois temos programas específicos que apelamos para que de facto o façam. A maioria deles que temos feito até agora provêm de participações nossas em programas da União Europeia, especializadas em programas para PMEs, e de onde criamos, em conjunto com outros Estados-membros, aproximações que depois replicamos em todos os Estados-membros da mesma forma, e depois partilhamos também estas experiências, o que é também muito interessante. Damos vouchers também para as pequenas e médias empresas poderem executar o projeto para o qual se candidataram e depois que foram aprovadas, mediante um processo, obviamente. E também temos o formato de criar programas onde apelamos, nomeadamente a startups, ao desenvolvimento de determinadas matérias que interessam particularmente para o turismo. Portanto, fazemos programas de inovação, com apoio, com capacitação, para startups que queiram dar essa entrega para o turismo, poderem passar por um processo de maior conhecimento deste domínio, de ganharem alguns skills para poderem então entregar ou potencialmente entregar esse novo produto ou esse novo serviço. Para além desta possibilidade de aproximação através de programas, digamos assim, de modelos que permitam então executar e concretizar, temos genericamente também sempre a acontecer a partilha de conhecimentos de inovação para estimular sempre toda e qualquer possibilidade de qualquer empresa poder encetar a inovar, e portanto desde webinars, conferências, programas internacionais que nós montamos com palco, com keynote speakers e tudo mais, para trazer sempre o conhecimento mais atualizado e de ponta, para que isso seja de facto nutrição para a inovação. E diria que um terceiro ponto, aliás até mais 2 pontos, são pilotos. Às vezes fazemos o papel ao contrário, vamos à procura de quem já está a trabalhar determinada coisa que nos interessa, um pouco como se fosse scouting, e na medida em que encontramos, propomos uma parceria e apoiamos um desenvolvimento mais acelerado de uma ideia que alguém já está a trabalhar, nomeadamente também startups. E por fim temos dado uma entrada muito grande em estabelecer mais o lado da colaboração dentro do setor, que se tem vindo a tornar quase que o modo de trabalhar e aceder a fundos, que é a criação de consórcios. E nós vimos isso logo após e durante o período do Covid, que, portanto, as regras da própria União Europeia, as distribuições também a nível nacional do PRR e tudo mais, estão quase todas condicionadas a projetos que têm a ser apresentados em equipa, várias empresas com diferentes tipologias, grandes, pequenas, misturadas com universidades, institutos e por aí fora. E isto é algo um pouco novo para o setor do turismo, e nós nesse temos sido aquela entidade que tem dado entrada no ecossistema e criado essa cola. E isso é a razão pela qual, aos dias de hoje, dentro daquelas faladas 52, 54, se não me engano, agendas de mobilização para a inovação que estão que são subvencionadas pelo PRR, muito faladas até nos meios de comunicação, uma delas é totalmente dedicada ao turismo e é uma iniciativa do Nest de estimular para que houvesse esse encontro de vontades e a criação de um plano que as unisse, e portanto isso é um trabalho feito por nós, assim como estamos também a lançar muito em breve, agora em setembro, um Digital Innovation Hub totalmente focado no turismo, e também é uma colaboração do Nest com 7 outras entidades, e outras colaborações que vamos fazendo pontualmente em segmentos de particular relevância, como por exemplo saúde ou lazer, que com algumas universidades ou entidades criamos protocolos de trabalho e de parceria para desenvolver em conjunto, e que depois nos permite aceder também à participação até de startups, ou apelar a pequenas e médias empresas que tragam as suas ideias dentro desses domínios de conhecimento. Então é um espectro muito vasto. Portanto é um plano que tem basicamente estes 4 pilares, eu diria: cultura de inovação, o de capacitação, o de pilotos e criação, e o das colaborações e consórcios. São 4 grandes áreas que mantemos atividades sempre
muito dinâmicas em todos eles. Portanto, os nossos planos anuais estão repletos sempre de atividades e oportunidades nestes 4 domínios. E se calhar é uma resposta longa, mas sim, para a tua pergunta, sempre, portanto, começando pela própria espontaneidade para de mim, uma empresa. Há aqui uma coisa que não ficou absolutamente clara e para toda a gente entender. E a parte do financiamento desses projetos? Vocês envolvem-se de alguma maneira? Não é o nosso forte. Portanto, nós somos entidade que depois poderemos ajudar na prospecção do que são o encontro com fontes de financiamento. Nós não somos financiadores diretos de projetos. Salvo algumas exceções de particular interesse, onde para a aceleração de determinado projeto poderá haver a oportunidade de nós cofinanciarmos algumas matérias para quebrarmos algumas barreiras. Posso dar um exemplo. Para por exemplo, conseguirmos há 3 anos atrás apoiar a Neutral para conseguir fazer um bom trabalho no desempenho da mensuração de utilização de água em hotéis. Como eles tinham, na altura, uma solução que obrigava a uma intervenção de partirem até paredes para se conseguirem tudo o que for terminais de água, perceber o que é a saída de água. Para tu entenderes, de modo geral, tanto em hotéis como nos grandes estabelecimentos, existem os caudais que remetem a 3 ou 4 contadores no máximo. Portanto, tu nunca conseguirás saber o que é a verdadeira utilização da água no quarto 305 ou no 107. Isso implicava uma intervenção que obrigava a partir paredes, para se colocar aqueles beacons, sensores, para se conseguir, nos últimos caudais, apurar então tudo isso. Portanto, havia uma intervenção muito física e era muito difícil fazer esse piloto se não houvesse um apoio, e nós conseguimos fazer uma intervenção num hotel de aplicação, um hotel-escola, que foi em Setúbal, e fizemos nós esse investimento para que essa matéria fosse explorada e para que esse projeto conseguisse evoluir num momento onde era muito difícil que ele conseguisse ter essa pilotagem em mundo real. Claro. E assim foi. Hoje em dia eles têm uma solução que evoluiu para não implicar esse género de intervenção. Ela já consegue ser feita através de sensores de som e de vibrações que não implicam investimentos de partir paredes, e às vezes há passos que têm que ser dados para nós chegarmos depois à situação ideal. Portanto, nesse sentido, nós participamos com particular interesse, mas não somos uma associação com capital suficiente para estar. Vamos buscar recursos, por exemplo, à União Europeia para conseguir dar esses vouchers, e temos cerca de 30 PMEs que este ano beneficiaram com investimentos que chegaram a ir até 10 mil euros por cada empresa. São valores simbólicos, mas para projetos de arranque e início de inovação, com coisas muito, digamos, específicas, e é suficiente para isso. Mas para projetos de maior escala, portanto, somos apoiantes em soluções que acabam por ser olhar para outras fontes de financiamento, e devo dizer que há bastantes. Quantos anos vão já de Nest? Vão 6 anos de Nest. Se tivesses que fazer uma avaliação destes 6 anos, como é que tu te sentes em relação a... Olha, sinto o privilégio de ter visto a coisa desde que nasceu. Estão a ver? Desde embrião, ainda nem era um bebê, ainda embrião, desde o momento em que havia apenas estatutos e uma conta bancária. E depois a responsabilidade que teve que ser minha de criar tudo, desde equipa, planos estratégicos e a execução dos próprios planos. Tivemos um primeiro momento, digamos assim, logo após o primeiro ano, que foi o Covid. E devo dizer... Mas ainda teve o Covid pelo meio, que deve ter atrapalhado imenso. Pelo contrário, Sério? Foi um estímulo até a um desempenho muito mais acelerado do nosso lado. Como é que nós demonstramos que temos a razão de ser e podemos apoiar o setor? Portanto, puxou pelo nosso melhor. Não direi que não damos tudo todos os anos, mas aquela situação em particular eu penso que nos levou a um extremo de dar mais e dar a um nível que nunca imaginámos conseguíssemos. Foi uma dedicação hercúlea, de que fazíamos 4 webinars, 5 webinars por semana, durante 4 meses a fio. Criámos conteúdo que nunca mais acaba. Somos neste momento, por exemplo, o canal da YouTube com mais conteúdo vídeo para turismo que existe no mundo, falado em português. E para falar a verdade, não vejo outro paralelo mesmo noutras línguas. Há um acesso muito grande, até internacional, aos conteúdos que criamos. E foi uma rampa muito grande de aproximação com as empresas do nosso setor. Foi um momento de criação de conteúdo das mais diferentes áreas. Que tipo de conteúdos é que temos aí? Olha, vamos desde a parte mais estratégica e de pensamento de como é que eu consigo pôr a minha empresa, de facto, a trabalhar a inovação de uma forma estruturada, olhando para a forma como interagem os departamentos, as competências, como é que tudo isto são movimentos em contínuo e não assaltos de ideias que vão e vêm, mas algo que é estruturalmente
e que acompanha a evolução do meu negócio. Portanto, coisas muito interessantes, onde há palestras do BPI e tudo mais, que são autênticas aulas de estratégia, até o outro espectro, que é a utilização, por exemplo, de ferramentas cloud em 5 cursos com o Google. Portanto, foi um pouco desde estratégia, pensando sobre diferentes áreas de desenvolvimento das próprias empresas, pensando pela componente de capacitação das pessoas, mas também desenvolvimento técnico específico, matéria muito específica digital, e até chegámos a fazer cursos mesmo para capacitar. E, portanto, foi extremamente abrangente. Acabou por ser quase como uma universidade aberta. E é muito engraçado ver nos dias de hoje, porque ainda fazemos bastante palestras, fazemos algumas sessões ao vivo, e de muitas pessoas que às vezes vêm ter comigo e dizer: olá, Roberto, diz, mas conhece-me? Então eu acompanhei durante meses a fio no Covid. Estávamos todos confinados, a sua avó já fazia parte da casa. E então acho que foi, dentro desta história do que eu estou a contar, o primeiro momento foi difícil, porque foi um momento da pandemia, mas por outro lado, sem obviamente nunca desejar que tivesse acontecido, mas teve uma repercussão boa para aquilo que nós queríamos para o setor, que era esta nossa aproximação, demonstrar a relevância e ajudar mesmo na prática. E de lá para cá, de todos aqueles pilares que eu tenho vindo a falar, cada vez fomos mais fazendo coisas sofisticadas e tivemos obtido pelo caminho o reconhecimento da Comissão Europeia do Turismo, de como uma entidade está a fazer e que trabalha de uma forma muito particular e especial, e que fomos convidados a partilhar com os outros Estados-membros como é que estamos organizados, como é que são os nossos planos como um best practice. Participamos em programas da União Europeia também, e dentro desses consórcios somos uma unidade sempre muito apreciada e sempre convidados para imensos projetos. Não conseguimos atender a todos os convites para fazer parte de consórcios que recebemos, portanto temos uma projeção muito interessante e um reconhecimento, tanto nacional como internacional. Eu diria que é uma caminhada sempre em crescendo, que tem culminado com esta nossa entrada numa matéria nova, que é garantir de que o próprio setor começa a trabalhar sobre outros princípios, que é o da colaboração, criar projetos que beneficiam, digamos assim, o setor numa perspectiva mais lata, que se autopropõem também como quase que um piloto de ensaio para matéria que depois se pode transferir para o resto do setor, e isso é algo novo, e somos nós que estamos a fazer essa tarefa para o turismo. Boa, muito bom. Roberto, e temos alguns casos de sucesso já de empresas que, apoiadas por vocês, já estão a destacar-se, casos esses que possam ser partilhados aqui? Temos. Ou que queiras destacar? São vários de empresas que participam do nosso programa e que dão nota. Por exemplo, uma ex do Mato, que agora se chama Digin, e que por conta de um programa de Scale Up, na verdade o primeiro feito em Portugal para turismo, e que nós o fizemos com a Nova Medical School, nosso parceiro. Fizemos um programa de Scale Up internacional em parceria com a Organização Mundial do Turismo, e que por conta dessa experiência a Digin nos dá nota de que conseguiu financiamento e passar a ser capitalizada pela Portugal Ventures também. Temos a Neutral, que falei há pouco, é um dos exemplos, um dos 10 pilotos que fizemos, uma empresa que continuou paulatinamente a fazer o desenvolvimento da sua solução numa matéria muito, muito importante para Portugal, que é a gestão do recurso água e a sua aplicação no turismo ainda mais, e que agora tem uma solução que ganha prémios também em todos os concursos onde participa, e que está em crescimento franco da aplicação dessa solução, porque ela é fundamental até para os novos princípios do ESG, claro. Não é? O ESG, onde é obrigatório todas as empresas com uma determinada escala de reportarem esses impactos, e portanto estas soluções ajudam. A Buildtrix, que fez um piloto connosco também de uma plataforma de mensuração dos recursos energéticos e da pegada carbónica, e que está disponível, e que não havia nada que fosse, digamos assim, imediato para as empresas conseguirem pegar e aplicar para dar resposta a esse ESG. Tanta coisa que fizemos. Uma ferramenta para os hoteleiros conseguirem, ou pelo menos para quem está no balcão, conseguir atender pessoas com alguma limitação de alguma ordem física ou outra, atender esses clientes de uma forma em que no imediato podem
ter um apoio através desse web app de soluções e de ideias de como fazer um melhor atendimento. Isto foi construído com a Accessible Portugal, uma consultora especializada em inclusão e que nos permitiu fazer uma coisa que não existia no turismo, que era condensar de uma forma simplificada para que as pessoas num balcão conseguissem de imediato aplicar aqueles princípios, sem ter que ter passado por uma formação longa e já poderem on the job, poderem aplicar. São vários exemplos, nós temos no nosso website, as nossas redes sociais trazem sempre esses exemplos também para servirem de estímulo para que outros sigam um pouco essas pegadas. É um pouco esse o nosso princípio. A matéria de onde queremos envolver, ela deve ser sempre um exemplo para que todos... É uma questão mais até de criar essa cultura de inovação, de mostrar que há sucesso e pelo sucesso contagiar todos os restantes. E há algum tipo de casos em concreto que vocês procurem atrair nesta altura? Alguma mensagem para passar para quem nos ouve, se tiver um caso neste setor ou com este tipo de desafios... Sim, que vocês gostassem de se envolver? Nós estamos particularmente agora interessados a olhar para, até porque temos uma parceria com uma empresa multinacional que nos pode dar uma oportunidade de utilizar Portugal para mobilizar desenvolvimentos, depois se aplicam no resto do mundo, na matéria de lazer, isto é, em áreas de gestão, como por exemplo parques temáticos, museus e grandes espaços culturais. E, portanto, o que forem soluções nessa matéria são de particular importância. Para além disto, outra matéria que também importa muito para o turismo é a utilização de dados para a gestão de territórios. Isto é uma questão muito interessante até porque pela característica que te falei há pouco, estamos a falar de um setor que tem tantas empresas espalhadas pelo território. O conhecimento do território é fundamental, já é no presente, mas no futuro ainda mais. O que nós ouvimos sobre Smart Cities, rapidamente podemos extrapolar para Smart Territories, e isso nós temos que trabalhar no turismo, que é como as informações podem convergir, quase para uma consola que digere todas essas informações e depois consegue ligar-se às empresas e a todos os demais com as informações relevantes, com informação ao minuto sobre o comportamento da procura, quem são as pessoas, onde estão, quanto gastam, quanto tempo ficam, quais são os seus principais interesses, em que raio de quilómetros é que se mobilizam, qual é a probabilidade, para trabalharmos exatamente estes planos probabilísticos de preparação também das próprias operações com base nestas informações estatísticas e com base de dados e com base no conhecimento cada vez mais afinado sobre o que é que o turista procura e quer fazer aqui em Portugal. E isto é uma matéria que tem que ser muito trabalhada porque pode ser e é certamente um fator crítico de competitividade para o futuro. Portanto, nessa matéria é muito interessante para quem nos está a ouvir também. Se tiver, obviamente, soluções ou particular interesse de se mobilizar para este setor em matérias de utilização dos dados, de elasticidade de preços, o mesh dos próprios dados em como se consegue fazer com que dados de diferentes fontes possam ser trabalhados e depois se repercutir em plataformas de informação simples e tudo mais, é algo que também é altamente necessário para o setor. E diria que um terceiro ponto tem a ver com tudo o que for possibilidade para agilizar as operações. Ouvimos falar muito sobre a inteligência artificial e o seu potencial. Eu diria que mais do que isso até, tudo o que servir para que uma operação turística, enquanto operação, possa ser mais ágil, com menos desperdício, de onde possa até implicar que o elemento humano se possa dedicar àquilo que é melhor e retirar tarefas de menor valor e que a máquina poderá até executar com melhor performance e tudo mais, é muito interessante para este setor. Eu também falei há pouco, estamos a falar de empresas pequenas, mas cuja dinâmica do setor implica um conhecimento muito vasto e atempado do que é que se está a passar. E, portanto, há uma sofisticação que eu acho que é inevitável no crescimento das empresas do setor do turismo, que há aqui um cuidado a ter, que é difícil coordenar quando as empresas são pequenas e que não são grandes e têm departamentos para tudo e mais alguma coisa. Ora, a resposta está na digitalização, a resposta está na utilização inteligente de recursos para conseguir fazer com que estas operações estejam conectadas, utilizem informação no imediato, mas que, obviamente, não se penalizem pelo facto de não serem grandes grupos económicos ou que não tenham uma grande capacidade de capital para conseguir responder a estas oportunidades. Portanto, a utilização muito inteligente do elemento digital. Ótimo. Roberto, vou lançar aqui um tema um bocadinho mais
talvez provocativo. Eu tenho a sensação, e quero sublinhar que é uma sensação, porque há coisas que nós estudamos e que nos preocupamos em conhecer, e por isso temos opiniões. Este não, é aquela sensação de treinador de bancada que eu me vou atrever a partilhar aqui contigo. É claramente treinador de bancada. Cuidado para não dar cartões. Exatamente. Se precisares de me dar um cartão dá amarelo ou vermelho, eu acatarei. Eu tenho sempre a sensação que nós em Portugal há coisas onde nós somos muito bons, mas que nem sempre sabemos mostrar aos outros que somos muito bons nisso. Ou seja, eu tenho a sensação que nós não nos vendemos bem como país. Sei lá, dar-te exemplos simples. Nós temos praias maravilhosas e muita gente no estrangeiro não tem a mínima noção disso. Nós temos uma gastronomia fantástica e pouca gente no estrangeiro, hoje começa a ser menos verdade, mas muita gente no estrangeiro não tem noção da gastronomia portuguesa, conhecem bem a espanhola, a francesa, a italiana, mas a portuguesa o que é que tem de especial? Eu tenho negócios no Brasil e às vezes no Brasil, que ainda mais é um país irmão, perguntam, mas há um prato típico em Portugal, tipo feijoada? Eu farto-me de rir, vocês acham que quem inventou a feijoada? Acham que foram vocês? Ela vem daqui, não de Portugal particularmente, mas há feijoada na Europa mediterrânica inteira. Temos ótima charcutaria, toda a gente conhece a charcutaria espanhola e a italiana não conhecem a nossa. Temos ótimos vinhos, toda a gente conhece os espanhóis, os franceses, os italianos e conhecem muito menos os nossos, tanto que muitas vezes temos que os vender mais baratos, não tendo menos qualidade. Esta minha sensação é só uma sensação, tu partilhas desta visão de alguma forma e sim ou não, isto também de alguma forma tem que ser ponderado na vossa atividade e afeta aquilo que vocês fazem de uma forma positiva ou negativamente. Absolutamente. Olha, eu acho que os números e a experiência que as pessoas podem ver traduz tudo isto de uma forma positiva, para ser muito honesto. Mas começando pelo início, que é a melhor forma de começar, é pelo início. É verdade tudo aquilo que tu disseste. Não é só uma sensação, eu não sou pelo menos minha. Não é. E não se aplica apenas no turismo. Sim. Somos bons genericamente em imensas coisas. Eu posso dizer que eu tive bastante tempo de experiência profissional fora de Portugal. E por vezes temos expectativas, sei lá, que a nossa formação escolar, a nossa universidade, a matéria ao qual nós nos podemos desenvolver nas empresas logo de início e tudo mais, que se poderá eventualmente ficar aquém um pouco, e que tínhamos, vamos lá ser honestos, saindo de ditadura, todos tínhamos a sensação de que tudo lá fora é tudo melhor, não é? Sim. E portanto eu acho que tivemos sempre esse complexo de inferioridade até há muito pouco tempo, a valorização do que é uma marca Portugal, o orgulho até de alguma Portugalidade não é assim tão longínquo. E eu deparei-me com precisamente o contrário, com uma valorização de aspectos culturais e características nossas portuguesas que eu não tinha a mínima ideia do quão diferente eram de outras. Portanto, esta nossa capacidade de sermos genericamente, ou generalistamente falando, humildes, esforçados, curiosos, procuramos saber um pouco mais sobre o outro, sobre a outra cultura. Se um estrangeiro vem cá, passamos imenso tempo a fazer perguntas, então e lá, como é que é? E o que é que comem? E o que é que fazem? Não sei o quê. Nós, que estamos a recebê-los, a querer saber como é que é do outro lado, não é? Isto é muito especial. E eu acho que é recente e o turismo ajudou imenso a nós termos essa noção destas particularidades portuguesas e transformá-las num motivo de orgulho. Eu acho que o crescimento que nós vemos quando se olha para as curvas aponta para momentos de crise profunda e sabemos que foi um resgate nesse momento, de oportunidade de emprego para imensas pessoas, e que houve um senso de valorização de Portugal muito grande, e o turismo é um dos grandes responsáveis disto. É verdade que foi um encontro especial, que tem algo de que não se consegue explicar muito bem. São aqueles encontros onde as pessoas olharam mais, se calhar cansaram-se, enjoaram-se das outras coisas e olharam para Portugal, finalmente, como uma coisa nova. Mas existe todo um outro lado, que é o mérito de ter trabalhado isto com uma perspectiva diferente de como era trabalhado no passado. Portanto, o turismo entrou desta vez, digamos assim, neste momento mais recente,
com uma perspectiva estruturada, com uma estratégia muito clara, disponível até na internet, se as pessoas quiserem googlar estratégia de turismo, existe. Não sei se existem para todas as áreas da economia, mas para o turismo está lá escrita, clara, com números e com objetivos e o que é que se pretende ano após ano. Portanto, de uma forma muito... E é uma boa estratégia? É uma excelente estratégia, porque diz que a forma de nós crescermos é mantermos quem somos. Porque aquilo que faz o turismo ser o que é em Portugal neste momento é porque nós conseguimos entregar algo que não é replicável, que é a experiência de Portugal. Porque temos cá os ativos, mas esses ativos não são apenas aqueles que são edificados, é a nossa paisagem, é o cuidado que tivemos até agora, é a nossa gastronomia, é aquilo que eu falei há pouco, as nossas características que nós as banalizamos porque, como é a nossa forma de interagir, nem as entendemos como particularmente especiais, mas num contexto global são. E isso faz com que Portugal seja extremamente interessante lá fora. Depois, nós tivemos esta capacidade também de não nos transformarmos em algo mainstream, onde tudo é igual, onde o território é todo igual. Não é todo igual. Em conversa com uma pessoa, com Gunther Pauli, ele diz-me assim, que é tipo um guru da sustentabilidade e que adora Portugal, e diz: Portugal é provavelmente um dos países do mundo com maior potencial para o futuro do turismo, nesta visão das mudanças que estamos a ver, que as pessoas procuram interesses particulares, as coisas genuínas, porque o que nós temos para oferecer são milhões de narrativas espalhadas pelo território e não uma concentração por cluster de coisas massificáveis. E isto é uma mais-valia enorme. Sim. E agora temos que jogar bem este jogo, porque isto é uma oportunidade para protelarmos toda essa cultura, ambiente, possibilidade de geração de emprego e de geração de valor que pode trazer para a economia bastantes benefícios. Por isso é que a estratégia não só define estes desígnios, mas também em como pode trazer impactos para ambições maiores a nível até do que é um plano nacional e que extravasa o próprio turismo, portanto, para a descarbonização, para as questões da digitalização. Portanto, olhamos dentro do turismo para também como é que nós contribuímos para essas grandes áreas que são supra área económica, né? E que têm um grande impacto no bem-estar das pessoas, nos cidadãos, nos que vêm de fora, nos que cá estão e por aí adiante. Portanto, eu acho que nós começamos com algumas características que falámos ali de não valorizar muito bem o que tínhamos, fomos de alguma forma também descobertos. Estas características têm um potencial enorme para turismo, podiam ser para outras coisas, mas para turismo e não só turismo, para a educação, o apelo que nós temos de estudantes para vir para Portugal, de expatriados nas grandes multinacionais e tudo mais. Portugal está tipo no número 1 do lugar para onde querem ir e viver e trabalhar, entendes? Portanto, são características que nós temos que tirar partido disto, utilizando-as como alavancas para um crescimento e uma melhoria do todo, não só para o turismo, mas para a nossa economia como um todo. Eu acho que depois desta capacidade de nos vendermos e de mostrarmos em que é que somos bons, ainda não somos tão bons quanto os outros, nomeadamente como os espanhóis, não é? Que de qualquer coisa fazem a maior, seja lá, a mais antiga do mundo, a não sei o que é a melhor do mundo e tudo mais, que eu acho que nos dias em que correm também, enfim, as coisas são sempre muito bipolares, não é? Tanto que se corre e cresce a história de fake news e tudo mais e da fabricação das coisas, como eu acho que também é cada vez mais valorizada a genuinidade e o marketing verdadeiro, e as pessoas já não querem mais saber dessas coisas do maior do mundo, o primeiro no mundo e não sei o quê, mas narrativas e histórias profundas, verdadeiras e envolventes. E eu acho que nós estamos a aprender. E aquilo que também me dá esse alento é que nós crescemos no turismo e, portanto, nem preciso dar exemplos porque batem-se recordes sempre, mês após mês, época após época, ano após ano. Portanto, alguma coisa de bom é feita para que esse interesse, esse capital esteja de facto a mobilizar crescimento. Mas vemos a repercussão, vemos as campanhas do Turismo Portugal, vemos matéria que está a ser feito e que não é nada banal e que puxa de facto pelos nossos ativos, que é reconhecido internacionalmente. Falavas há pouco das praias e não sei o quê, todos os concursos onde vamos ganhamos prémios com tudo isso. Portanto, eu acho que já não estamos a partir mais com receios e estamos mais conscientes de que o que temos é cada vez mais especial. Acho que nós portugueses também, a dada altura na nossa fase da vida, a partir dos anos 2000 e tudo mais, acho que as pessoas começaram a viajar mais e perceber e até perceber
que de facto somos um país muito especial, não é? E quanto mais viajamos, mais temos essa noção de que o que cá temos é bom, é muito bom. Sim. E vemos na nossa própria experiência como vamos a uma Espanha ou uma Grécia e não temos assim um atendimento tão simpático e cuidado como temos aqui em Portugal. Portanto, imagina o que são as pessoas estrangeiras que não têm esse paralelo, chegam cá e ficam deslumbradas, são super bem tratadas, comem muito bem e vivem momentos inesquecíveis. Eu agora vou partilhar contigo aquilo que talvez seja uma pequena preocupação, e tendo consciência que é um assunto que está na berlinda e que ao mesmo tempo é relativamente polémico nesta altura. Uhum. Nas últimas viagens internas que fiz em Portugal, deparei-me com uma realidade com a qual não contava, e que acho que afeta e não estou sequer a fazer um juízo, mais uma vez, se é positivo ou negativamente, mas que afeta obviamente a experiência do turista. Em muitos lugares eu fui atendido, muitos, por pessoas que nem português falavam, e em muitos lugares fui atendido por pessoas que nem português falavam e falavam um inglês muito mal. E isto é um fenómeno a que estamos a assistir agora. Isto é uma preocupação ou não? Eu não quero aqui demonizar o imigrante. Não. Nós somos um país de imigrantes, fomos a vida inteira. Eu já imigrei, tu já imigraste. E não, a questão não é essa. A questão é, do ponto de vista da experiência turística, até o turista interno, fica sempre aquela bolas. Estou em Portugal e tenho que estar a falar inglês com um fulano que me está a atender e ele pouco inglês fala. Às vezes até com dificuldade na comunicação básica. E isto é uma preocupação que não é só minha? Ou... Eu acho que deve ser uma preocupação. E acho que tem que se encontrar aqui... Cuidado, não é? Não é verdade, um equilíbrio. Acho que aí tem questões como a seleção, a formação dessas pessoas e tudo mais. Eu acho que Desculpa interromper-te, é que quando eu falo depois com os responsáveis e de uma forma perfeitamente aberta, tentar saber, que eles me dizem, Paulo, nós não temos mão de obra. Nós somos muitas vezes obrigados a recorrer a esta, e quando eu digo estas pessoas, são pessoas menos qualificadas do ponto de vista básico, que é o linguístico, claro. Não é? Somos obrigados a recorrer a estas pessoas porque nós não temos, o português já não quer fazer este trabalho. Claro, eu entendo a situação, mas eu não acho que se possa justificar com temos que recorrer a estrangeiros. Eu acho que a partir do momento em que há uma demonstração de que há cuidado, nós somos tolerantes a muita coisa. Se me aparecer alguém que está a cumprir um serviço e fala mais, mas tem um crachá a dizer peço desculpa, estou a aprender português, ajude-me a falar melhor, seja lá o que for, eu vou ter uma empatia, uma simpatia para com a pessoa. E, de repente, de um potencial problema e que me até pode fazer um julgamento de mas que raio de experiência de Portugalidade é esta? Eu falar a uma pessoa que não é portuguesa, não fala português e tudo mais, e de repente eu estou no outro lado, estou com essa pessoa. Nós portugueses somos de ajuda. Eu se vejo isto não me penaliza em nada. Portanto, eu acho que essa coisa de temos que recorrer a estrangeiros e não sei o quê. Sim, mas e que tal um pouco de formação? E que tal um pouco de esforço para mostrar que existe essa preocupação e consideração? E que tal mostrar que é um processo? Que não é simplesmente, olha, vem de fora, está feito. Não, que há uma preparação para... Que há a consciência de que pode ser melhor. O fulano que tem um restaurante, por exemplo, que é uma pequena empresa. Sim. Eu ponho nos sapatos dele, que é de um dia para o outro desaparecem 2 tipos e ele precisa de abrir a porta no dia a seguir. 2 tipos, 2 funcionários que vão embora, vão para o outro lado. Eu percebo. E ele diz, quem é que me aparece aqui? Está aqui este jovem que talvez até tenha formação turística e que vem, sei lá, do Paquistão, do Bangladesh, de onde venha. Tem dificuldade com a língua, mas eu vou ter que o meter. Eu entendo isso. Talvez uma concertação mais generalizada. Na pequena empresa não há, vou-lhe dar 3 meses de formação. Não há isso, ele vai ter que ser on job, porque senão ele não abre o restaurante no dia a seguir, não é? Mas quer dizer, podem pensar em programas de acolhimento antes da necessidade de terem, se calhar, o próprio espaço de estar a fazer a preparação e tudo mal, e até já a visionar quem tem esse potencial para que, na altura, que é um plano de contingência em que preciso mesmo, sei que existe uma pessoa minimamente preparada. Ou então as coisas ser pensada de uma forma até anterior, de programas que permitam a estas pessoas passar
antes até de estarem já em fase de absorvidas dentro do mercado de trabalho. Não sei, eu acho que isto tem que ser pensado de uma forma justa, estruturada. Se a solução tivesse pensada, estaria aplicada, não é? Sem desculpas de agora não há, está bem, mas no deserto também é muito quente e o senhor do bar tem que pôr muitas ventoinhas e ar-condicionado, faz parte. E aqui também, não há mão de obra, há outras coisas, mas isso não nos deve inibir de pensar em como podemos fazer bem. E em como também podemos colocar um esforço para fazer com que as coisas funcionem e não nos resguardar pela dificuldade das coisas. Às vezes é como na vida, não vale a pena ficarmos a choramingar sobre o sucedido e a causa. Agora precisa apontar soluções e viver o melhor possível com as condicionantes que a vida nos apresenta. Portanto, lamento imenso, em Portugal temos uma população, bom, não vou dizer em redução, porque graças à comunidade imigrante tem um crescimento marginal, mas não decaímos em população graças a isso. Sabemos que com os níveis de natalidade não vamos ter a população portuguesa em crescimento. Sim. Sabemos que se continuarmos, que é isso que está desenhado nos planos, paulatinamente os crescimentos do PIB, isso, pelas contas, leva-nos automaticamente a ter que ter mão de obra ativa, e isso implica a ter cidadãos estrangeiros. Sim. E vamos dizer o seguinte, nós precisamos também nós portugueses somos e fomos cidadãos estrangeiros em muitos outros sítios. E podemos fazer disto, eventualmente até um paradigma de como esta nossa sociedade, neste cantinho aqui do lado, pode ser um país espetacular que mostra que, como unindo diferentes raças, pessoas de diferentes sítios e tudo mais, se mantém uma cultura, uma identidade e cria-se uma sociedade diversa e que vive feliz. Portanto, por não pensarmos isto numa forma até positiva e que nos permita contar uma história claro que diferenciadora para o resto do mundo. Eu acho que temos esse potencial. Sim. Muito bem. A conversa passa muito rápido quando a conversa é boa. Eu acho que temos aqui pouco tempo, mas para uma última pergunta, que é perguntar-te aqui sobre o futuro. Eu não sei se o Nest é um daqueles projetos criados já com um fim previsto, se é um processo ou um projeto que pode durar para sempre, e o que é que tu imaginas para o futuro mais próximo do Nest? A parte gira do Nest é que ele funciona enquanto tiver valor, e por isso todos os anos essa é a razão pela qual montamos planos e nos superamos sempre. É esta noção de que só faz sentido enquanto de facto tiver a ter valor. E há muito ainda para fazer. Há ainda, não só em quantidade e em qualidade, inclusive nas áreas onde já estamos a atuar. E outra parte interessante é que o turismo também é aquele lugar onde tudo se encontra. Portanto, aquilo que nós sabemos inevitavelmente é que novas coisas vão surgir para o turismo. E portanto esta capacidade de conseguir então dar resposta ao que de novo a ir vier, e está sempre a acontecer, é um alento muito grande para o funcionamento de um centro de inovação. O futuro será diferente do que é agora. Sem dúvida será mais digital. Será muito para o turismo, muito sofisticado numa perspectiva de utilização de dados e da inteligência regional do território. Não tenho dúvidas. E será, eu acho que, como é que eu ia dizer, quase como uma agenda de eventos, de experiências, de coisas muito especiais que cada vez mais se vão sofisticar e criar narrativas espetaculares e polir. Portanto, vamos ver histórias de Portugal mais assertivas, mais interessantes, mais imersivas. Portanto, acho que tem esse lado de que vai ser uma descoberta muito interessante de experiência, vai ter esse lado que vai ser uma gestão muito sofisticada do território, e vai ter o lado que vai ter muita coisa nova. Algumas delas não sabemos quais, mas certeza que é, porque o turismo é uma coisa emocional e que muda à luz de como a sociedade muda, as pessoas, os interesses. Portanto, estás bastante otimista daquilo que percebo. Super otimista. E com a felicidade que nós somos um território onde isto é um terreno muito fértil. Plantando aqui a semente de turismo, brota sempre uma coisa muito bonita. Eu também acho que sim. Acho que temos um potencial inacreditável para isso. E mais uma vez, a sensação de treinador de bancada é... Quando eu viajo e viajo bastante, sempre viajei bastante, as pessoas não nos conhecem lá fora, não sabem da maravilha que é Portugal. E portanto é um trabalho para todos fazermos, não é? É todos os portugueses, não só quem está envolvido no Nest, e é um trabalho para todos fazermos. Roberto, super obrigado, foi mais uma conversa
incrível que tivemos aqui, acho que com imenso valor para quem nos esteve a assistir. Obrigado por teres aceito o convite, ter estado aqui esta horinha, e muito obrigado também a quem nos seguiu aí desse lado, e continuem atentos, nós vamos continuar a publicar conteúdos que acreditamos que vos possam levar valor e contribuir para que os resultados das vossas empresas possam no longo prazo continuar a crescer. Obrigado a todos.